E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Muito bom, muito bom. O que esse gráfico está fazendo? Aqui ó, canal estreito, está fazendo uma parada aqui na queda, está perdendo força. Já sei que eu posso fazer alguma coisa aqui. Então eu vou fazer a marcação aqui das minhas regiões, que eu acho importante. Então vou marcar a primeira região e vou marcar aqui a segunda região. Então essas regiões aqui para mim é importante agora nessa primeira olhada do gráfico. Então olhando o gráfico dessa forma já identifica essas duas regiões. Quando eu vou tomar uma atitude? Quando toda uma estruturação, entendendo a tendência e como o gráfico se movimenta, o preço se movimenta, qual a causa que faz ele movimentar próximo a essas regiões, eu vou tomar uma decisão. Ah, Cadu, você vai ficar olhando o candle para ver o que o candle vai fazer? Não, eu estou olhando todo um contexto. Eu estou olhando todo um contexto gráfico, onde o preço vem lá de cima, fazendo suas ondas de queda, chega aqui, perde força e se mantém nessa região. Aqui eu vou utilizar alguns princípios que estão lá na análise gráfica, na análise técnica aplicada. Até esses dias mesmo teve um aluno que ele falou assim, tanta teoria, tanta coisa, ele opera outros mercados e ele falou que às vezes ele se confunde nas situações para tomar algumas decisões. A análise gráfica em si, em opções binárias, não é diferente da análise gráfica de outros mercados. Porém, a ação a ser tomada em opções binárias é diferente de outros mercados. Por quê? Porque aqui a gente faz uma espécie de scalping, ou scalper. Tanto é que quem me segue há muito tempo atrás, via que lá nas minhas redes sociais, por exemplo, eu estava escrito assim, scalper, uma das funcionalidades ou algo que eu fazia. Por quê? Porque scalper é um termo em inglês sobre cambista, negociador, alguma coisa assim no mercado cambial. Como eu venho do Forex, no Forex eu sempre fiz scalper ou scalping. O que é? São essas entradas curtas, rápidas, que acontece aqui em opções binárias. Então eu acabo criando o quê? Uma mentalidade de saber lidar com essas situações, de saber fazer essas entradas da melhor maneira possível, de entender a movimentação do gráfico a ponto de entender qual é a melhor região dentro de uma estruturação, de uma movimentação de tendência formada em uma região. Então, opções binárias vêm pela questão lógica, ó, tanto é que ele está respeitando ali, ó, vou entrar mais uma aqui, só para vocês verem, porque eu estou vendo que ele vai dar bom. Então já fiz mais uma entrada para pegar o movimento, vocês estão vendo. O scalper é isso, é o detalhe na região, em relação à estrutura, é claro, em relação à estrutura que ela está funcionando. Isso aqui é um padrão gráfico. É um padrão gráfico que eu ensino aqui, ensino lá no treinamento. Tanto é, o que acontece com o mercado cambial? O mercado cambial já diz. O mercado de opções binárias. O nome já diz, ele é binário. Ou ele sobe, ou ele desce. Você tem duas alternativas. Ou você faz compras, ou você faz vendas. Então, como é que eu tenho que tomar minha ação no mercado de opções binárias? Da forma mais simples e lógica possível. Eu tenho que conhecer a movimentação gráfica, eu tenho que conhecer as estruturas do gráfico, eu tenho que conhecer as fases, os ciclos. Eu tenho que saber sobre o comportamento das regiões. Eu tenho que entender sobre as tendências, eu tenho que entender sobre os candles. O volume é muito importante. Porém, nunca esqueça, o mercado de opções binárias é um mercado variável, de renda variável, binário. Ou seja, você tem duas opções.
Ou você joga o preço para cima, ou você joga o preço para baixo. Diferente, por exemplo, se a gente estivesse lá no Forex, onde eu teria que fazer cálculos aqui da minha cota, para saber qual é a variação do euro USD agora no momento, para eu entender quanto eu precisaria que essa tendência caminhasse para dentro de uma cotação e variação do dólar, do preço naquela região, eu pudesse ter meu resultado. Talvez lá no Forex, para eu fazer uma entrada aqui, esperando romper esse pequeno movimento para ir buscar até esse topo aqui em cima, toda essa movimentação talvez eu ganharia menos que 48 dólares. Por isso, a opções binárias ela é tão assim alavancada. Muita gente fala assim, você não faz alavancagem, você não trabalha com alavancagem. A alavancagem que eu faço é assim, quando eu faço mais de uma taxa na mesma região. Não gosto de fazer trabalho de alavancagem, eu pessoalmente. Nada contra quem faz, nada contra. Por quê? Porque já é alavancado, já é um mercado muito alavancado. E necessita de detalhes. São detalhes. Então, por exemplo, quem está no treinamento sabe o que aconteceu aqui. Olha isso aqui. Quem está no treinamento sabe exatamente o que aconteceu aqui. Com certeza, muitos deles que estão fazendo o trade agora nesse exato momento devem ter entrado nessa região. Aí alguns vão falar assim, Cadu, mas você entrou contra a tendência. Eu entrei contra a tendência? Eu entrei, mas eu sei aonde o gráfico está. Eu sei em que região o gráfico está. Eu sei como a onda está caminhando e eu sei o que ela é capaz de fazer. Então, quando você sabe o que está acontecendo no gráfico, você não tem dúvidas. Você não tem dúvidas. Não tem dúvidas nenhuma. É outra coisa que o pessoal sempre pergunta, que tem dúvida. Vamos ir para um outro ativo enquanto é isso? Euro USDJPY. Vamos para lá. Vamos ver um outro ativo aqui. Tá. Tá ruim, mas vamos falar de outra coisa. Outra coisa que o pessoal tem dúvida e sempre me pergunta é sobre os indicadores aqui sobre o volume. Olha aqui, eu entro em indicadores, vou aqui na análise de gráfico, vou em widgets. Eu deixo desativado aqui humor, valor altos e baixos, notícias. Por que eu deixo desativado? Porque tudo isso sobrecarrega a plataforma. Aí eu vou em volume e simplesmente ativo ele. Se eu desativar, ó, ele sumiu. Se eu ativar, ele aparece. Não sou eu que configuro ele. Quando é uma pessoa que está no mercado aí uma semana, 15 dias perguntar isso para mim, tudo bem, eu vou responder com o maior prazer. Agora, quando a pessoa está um ano no mercado, 6 meses, 3 meses e pergunta isso para mim, isso demonstra o quê? Que a pessoa não está estudando da forma correta. Se ela não entende nem o que é um volume ou como um volume se forma, ela tem que repensar como ela está estudando. Então, o próprio widgets te fala, ó, o volume mostra a quantidade do ativo selecionado que foi vendido, comprado dentro de determinado período de tempo. Um volume alto indica um interesse alto no ativo e o seu preço atual e vice-versa. O próprio volume responde para você o que está acontecendo. Então, o que você tem que entender? Você que está com dificuldade aí de fazer análises, boas análises em opções binárias, você tem que tentar compreender o contexto, a movimentação de um contexto, entender qual é o desejo do mercado naquela região. O que o mercado está querendo naquela região? O que ele está almejando ali naquela região? Por que ele tem deixado o preço se movimentar de uma forma ou de outra ali naquela região? O que tem feito ele fazer isso? É isso que você tem que procurar entender. Quando você consegue compreender isso, por que o mercado está fazendo uma coisa ou outra, você consegue entender o quê? Entender a razão da movimentação. Eu estou vendo o preço se movimentar ali, mas ele está muito... volatilidade está muito alta. Falta liquidez aqui, ó. Falta dinheiro no mercado. Entrei. Vamos ver o que vai dar.
falta dinheiro no mercado. Ó onde eu entrei. Falta liquidez, ele vai ter que fechar aqui em cima para eu sair com êxito. Ele vai ter que buscar, ó, esse preço mais alto aqui. Tá vendo esse preço mais alto aqui? A intenção minha foi perfeita, porém ele vai ter que fazer um candle gigante ali para eu sair vitorioso. Porque a leitura foi feita. A leitura foi feita, então ele tem que rasgar essa região aqui. Ele vai ter que ganhar força e rasgar essa região aqui. Isso, garoto. Rasga essa região aí. Vai, sobe, sobe. Ah, e por que você fez essa entrada aí? Porque eu tô vendo uma estrutura. Eu tô vendo uma estrutura. Eu tô vendo como as ondas caminham, como ela se movimenta. E entendendo a movimentação dessa região aqui, eu consigo entender o que o gráfico quer fazer. Agora eu não fiz aquele trade contra a tendência que vocês viram um pouco. Agora eu fiz um trade a favor da tendência. Meu trade foi a favor da tendência. Sempre vendo o que? A movimentação das ondas, a movimentação da grafia, toda uma análise de movimentação. Quem é que consegue ter essa visão, essa movimentação da análise gráfica e entender o porquê dos movimentos? Só quem estuda, só quem realmente aprende. Quem aprende a enxergar o gráfico dessa forma, consegue entender essa movimentação. Tanto é que quando o gráfico chegou aqui, ó, olha o que aconteceu aqui. Ele começou a fazer o quê? Uma estrutura de alta. Eu vi aqui, ó, tem um ponto que antes foi uma resistência, virou um suporte. Ele veio como impulsão, tomou conta aqui da impulsão para fazer o quê? Para buscar um ponto mais alto, seja aqui abaixo dessa região ou acima dessa região. Cadu, mas você marcando, você desenhando assim, fica claro, mas quando eu vejo, eu olho o gráfico, eu não vejo nada disso. Porque você não tem o entendimento, você não tem o estudo correto para isso. Então, voltando àquilo quando eu falo, tem um aluno, por exemplo, que ele falou assim que ele não consegue, ele faz trades em outros mercados e ele falou que se confunde em algumas coisas. Então, o mercado das binárias você tem duas opções. Ou a variação cambial te dá um lucro, ou a variação cambial te dá uma queda na variação de preço, uma desvaloração. Qual é a habilidade que você tem que desenvolver? Entender como um scalper, que aí é uma modalidade scalper, como o preço vai se movimentar nessa região. Como eu vim dessa linha de Forex e lá eu fazia scalper, como eu já falei aqui, nas minhas redes sociais, por exemplo, estava lá que eu era scalper também. Muita gente não sabe o que é isso, não entende o que é isso, que na verdade nada mais é que um cambista, um negociador, um comerciante cambial. Você consegue compreender as variações dos movimentos dentro de toda uma estruturação. Tem gente que tem comentários aqui no YouTube que fala que eu não sou claro quando eu explico, que era melhor ser mais claro. Eu acho que mais claro que isso é impossível. Só fazendo treinamento mesmo, que aí no treinamento a claridade está lá. Por que eu falo isso? Porque é questão de meritocracia. Aqui no YouTube, claro, eu trago todo as marcações, trago as entradas, mas é lá que a mágica acontece, no entendimento. Por exemplo, ó, esse aqui foi o último comentário que eu vi aqui no YouTube. Ó, parabéns, Cadu, suas aulas são simplesmente as melhores do YouTube. O do treinamento fechado, então, não tem nem comentários de tão magníficas que são. Ó, quem tá falando isso aqui? Sou eu? Não. Ah, você tem dúvida sobre o treinamento? Só pergunta pro nosso amigo aqui, ó. O comentário dele tá aqui abaixo do vídeo. Pergunta para ele se vale a pena, se é bom. Não precisa perguntar para mim.
Eu não tenho o que falar de mim mesmo, muito menos daquilo que eu ensino. A única coisa que eu tenho a falar é que eu ensino como é que funciona. Eu ensino análise gráfica. Eu realmente ensino. Porque por aí não se ensina. Por aí se ensina quando você está numa LTB, se bate, se toca, você entra. Ou quando está numa LTA, se toca, você entra. No terceiro toque, não sei o que. Esquece isso, gente. Esquece isso. Opções binárias é um mercado lógico. É um mercado que você utiliza uma metodologia de estrutura gráfica perfeita. Você tem que ter uma técnica apurada dentro de uma metodologia que seja para opções binárias. A análise gráfica é universal, porém a ação em opções binárias ela é diferenciada de outros mercados. Eu opero Forex. Eu vim do Forex. Como eu agiria aqui nessa região se eu estivesse no Forex, por exemplo? Eu teria marcado essa região, teria marcado essa região e teria marcado essa região. Neste movimento aqui, ó, eu teria entrado exatamente onde eu entrei aqui em opções binárias. Mas por que que aqui eu tive segurança? Porque ele tinha espaço para continuar o movimento. Agora aqui, ó, no Forex, ó, quando ele chegou nessa região aqui, eu já sairia do meu trade. Por quê? Porque ele já está numa região desse canal aqui, ó, em 50% desse canal. O que pode acontecer? O preço voltar. Olha outro canal aqui se formando. O que pode acontecer aqui? O preço voltar. Tanto é que ele está caminhando, né? Ele não voltou, mas ele está aqui nessa região. Ao passo que ele chegasse aqui nessa região aqui, ó, no Forex, eu já teria saído. Teria oferido meu lucro ali e teria saído da operação. Mas o que muda então a análise que eu fiz no Forex para opções binárias? A ação a ser tomada. A ação a ser tomada. O que eu trago para vocês aqui, e principalmente no treinamento, para quem faz parte, é uma claridade na visualização do gráfico. Tanto é que agora está no fim do mês, o gráfico está muito horrível. Tem gente que fala assim, Cadu, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó, tá bom? Olha isso aqui, cheio de pá, viu? Olha como... Cara, tem gente que tem que entender que não é toda hora que se faz trade. Não é toda hora que vai ter entrada. Não é toda hora que vai ter negociação. Tem a hora certa para isso. Aqui eu aguardei o momento correto. Aqui eu aguardei o momento correto. Olha aqui, um padrão que acontece, o mesmo padrão. Aguardei a movimentação de forma correta. Ainda fiz mais uma entrada aqui porque ele poderia ir buscar até essa região aqui, ó, onde eu marquei. E depois que ele fez essa pequena correção, aí sim ele rompeu aquela região. Depois que ele consolidou aqui na resistência. Muita gente sabe que é do treinamento fechado, sabe? Ele veio aqui, ó, e consolidou. Muita gente sabe o porquê dessa minha entrada aqui. Quem tem um entendimento da movimentação gráfica, do porquê do gráfico, sabe. Sabe muito bem o que eu fiz aqui. Então, o que você precisa fazer? Parar de perder dinheiro com as plataformas e aprender como é que se faz. Segue os vídeos aqui no YouTube, gabarita os vídeos aqui no YouTube, vai te dar uma claridade, vai te dar um entendimento muito grande em relação a esse mercado. Se você acha que você já está num patamar que você merece se presentear, fazer um treinamento que realmente te ensine, tem o treinamento Hunter aqui no link da descrição, tá com 60% de desconto por enquanto. Entra lá, faça parte desse grupo vencedor. Como você viu nosso amigo aqui, ó, o treinamento fechado não tem nem comentário de tão magníficos que são. Isso aqui são alunos que já passaram por outros treinamentos, tem um tempo de mercado, e eles sabem que realmente existe um diferencial, se você realmente quer aprender esse mercado. Você que quer visualizar de forma prática padrões de mercado, de correção nas regiões, lá no canal do Telegram tem um e-book gratuito para você. É só você entrar aí no link da descrição, no Telegram. Ó, lembrando, Telegram. Eu vou escrever aqui porque tem gente que eu acho que não entende o que eu falo. Telegram. Lá no canal do Telegram tem um e-book de presente para você.
É só entrar lá, baixar. Lá você fica sabendo das aulas, fica sabendo... tá escrito errado aqui, mas não tem problema não. Também lá no @CaduRinaldi, eu posto lá muitas variações de movimentações do gráfico no Stories. Estou sempre postando as coisas lá. Dúvidas de alguma coisa, direct do Instagram. É só mandar lá a dúvida para mim no direct do Instagram. Eu vou responder na medida do possível. Ah, Cadu, eu quero fazer o treinamento, mas aquelas formas lá que a plataforma me coloca para pagamento, eu não tenho como fazer. Eu queria fazer de outra forma. Entre em contato comigo lá. Não tem problema. Nós estamos aqui para ajudar no que você precisar. Se você achar que você merece, que você é merecedor e que está na hora de você fazer um treinamento, se aprofundar, estudar, estou aí à disposição para te atender. Tá bom? Não esquece também de deixar um like, não esquece de deixar um comentário aqui no nosso vídeo, que me ajuda, né? Me ajuda, me incentiva a trazer vídeos para vocês, a trazer aqui uma movimentação gráfica que funciona, uma visão Forex, ação binária, que realmente funciona nesse mercado, tá bom? Chega de bater na linha, entrou, chega dessas balelas que não funcionam e aprenda a análise gráfica da forma correta, tá bom? Até uma próxima aula, te vejo no próximo vídeo, fui!